Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. No momento que você está aí fazendo a sua tarefa, né? Aqui é a parte da disciplina de Educação Ambiental, disciplina IPB 319. Nós vamos falar hoje sobre a atividade do Banco de Ideias, né? Só para a gente poder lembrar essa tarefa, estou aqui aberto na sala de aula virtual IPB 319, né? E no caso vai ser a tarefa número 1.2, Banco de Ideias, né? Está aqui. Eu vou estar abrindo agora o RAA, né? Que ele vai estar aqui explicando essa atividade. Atividade 1.2, Banco de Ideias. Diz assim, acesse a unidade 01, clique em 1.1, Banco de Ideias, havendo as atividades de criação. Com base na leitura do material de estudo, você fará uma equipe de 5 componentes. Lerão a literatura e reunindo para criar 3 propostas de ideias ambientais voltadas para uma escola hipotética. Então, seriam uma ideia em aprendizagem, uma ideia em currículo escolar e outra ideia em gestão democrática na escola, podendo ser uma inspiração nos modelos que já estão em anexo. Então, aqui estão os modelos, né? Mas antes de entrar propriamente dito nos modelos, essa tarefa ela é inspirada especialmente no documento da literatura obrigatória Vamos Cuidar do Brasil, com escolas sustentáveis. Aqui, por exemplo, na página de número 13, né, está mostrando que qualquer ideia para poder lograr êxito numa escola, ela não funciona isoladamente, porque normalmente a gente pensa uma ideia ela descolada da disciplina, descolada das pessoas, descolada da escola, né? E até do próprio bairro, do contexto. Essa tarefa ela tem como objetivo você ver as relações que tem entre umas coisas e as outras, e de você não pensar isso de maneira isolada, né? Então, aqui, por exemplo, nessa página, ele vai estar falando que o espaço físico, né, tem os materiais, desenho, arquitetura, as dimensões do local, né? Bioma e cultura, o conforto térmico, acústico, a acessibilidade, a eficiência da água, da energia, saneamento, destinação adequada de resíduos, áreas verdes, mobilidade sustentável, respeito ao patrimônio, cultura e ao ecossistema. Tudo isso você pensando só o espaço dentro da escola. Imagina o espaço ao redor da escola e todo o contexto onde a escola está interagindo, pensando pessoas e ambiente físico, né? E as coisas que se relacionam a eles. O currículo, né? Que seria a inclusão de conhecimentos, saberes, práticas sustentáveis de projetos pedagógicos, relações entre o contexto local e a sociedade global. Então, está ligado aos tipos de conhecimentos e saberes e ações que nós podemos fazer. Lembre que toda ação, ele é um conteúdo. Ele é um conteúdo procedimental, né? Toda vez que você está valorizando alguma coisa, é um conteúdo atitudinal. E toda vez que você fala de um assunto específico, ele é um conteúdo conceitual, biologia, geologia, literatura, língua portuguesa, né? História, então são conteúdos conceituais. Então, interage o currículo, o conteúdo conceitual, o procedimental e o atitudinal, que seria as partes das teorias, conceitos, proposições, as técnicas, as estratégias, né, os enfrentamentos, e seria a parte dos valores, das normas, né, e das atitudes. E aqui o terceiro nível, que seria a gestão democrática, que seria o planejamento compartilhado. As relações, por exemplo, entre escola, universidade e comunidade, o respeito aos direitos humanos, à diversidade, à saúde ambiental, à alimentação, ao consumo. Então, o currículo, ele interage com o espaço. O que nós podemos falar neste espaço? Então, o currículo, ele vai trazer os conteúdos como meios e não como fim, para poder mobilizar o espaço. E isso vai ser dentro de uma articulação com pessoas, que no caso está aqui na gestão democrática, tá? Então, pessoal, super recomendável aqui o texto, Vamos Cuidar do Brasil, né?
como as escolas sustentáveis. Agora, indo aqui para o exemplo, você tem aqui educação ambiental no âmbito da equipe do ano passado, da Ana Carolina e companhia, né? Fez aqui uma ideia sobre ambientes com aprendizagem, descarte correto das pilhas, né? Então, colocou isso daqui para dentro do âmbito da escola, que seria a ideia do espaço, né? Envolver não somente a escola, mas a comunidade para realizar essa experiência de descartar de maneira correta as pilhas e baterias, né? E vai fazer um comentário, colocou aqui uma imagem para poder ilustrar, né? E o nome da equipe aqui embaixo, porque transformou isso numa figura depois, né? Aqui, a nível, por exemplo, de currículo. Ideias ambientais sobre o currículo escolar. Cultivo de hortas. A horta terá a manutenção dos professores e todas as áreas terão um laboratório vivo, podendo trabalhar os mais variados temas. Os professores podem usar interdisciplinaridade e desenvolver um projeto. Aqui, por exemplo, foi uma ação específica. Aqui ele já está usando esse segundo projeto, não necessariamente interligado à ideia inicial, né? Mas poderia ser, e eu até recomendo que seja. Mas aqui, por exemplo, na horta, você vai poder trabalhar vários tipos de conteúdos procedimentais. Como é que se organiza e cuida de uma horta? Atitudinais, como é importante nós produzirmos os nossos próprios alimentos e entendermos o valor do alimento orgânico, né? E conceitual, por exemplo, parte de biologia, como sementes, plantas, a parte da história sobre qual é que seria os melhores tipos de espécimes para poder serem plantados em um determinado local, economia, você pode trabalhar vários tipos de conteúdos aqui relacionado à horta. E vamos aqui para o último, que seria a ideia de gestão democrática. A ideia ambiental sobre gestão democrática, semana dedicada ao meio ambiente. A primeira semana do mês de junho é dedicada ao meio ambiente, instituído a conscientização a respeito pelo meio ambiente, onde os alunos irão fazer palestras e oficinas. No caso, vai estar articulando com professores, alunos e a gestão, né, a direção da escola, sobre como promover uma semana para dialogar sobre situações ligadas ao meio ambiente. Pessoal, aqui você vai observar que são 3 ideias desligadas umas das outras. Quando eu mostrei aqui, por exemplo, no Livros, ele tende a mostrar que tem que ser relacionado. Por exemplo, essas ideias poderiam estar interligadas, elas poderiam falar aqui, primeiro, sobre a questão realmente do descarte das pilhas como um material químico que ele contamina o solo, poderia estar ligado com a horta como uma forma de mostrar como é importante manter um solo não poluído, não contaminado, por exemplo, pelo descarte das pilhas, e uma semana do meio ambiente voltado justamente para a parte da contaminação de baterias e materiais químicos, né? Que no qual a sua contaminação ele destrói e mantém durante longo prazo, podendo falar tanto de resíduo sólido, como também vários outros tipos de descarte. Aí poderia fazer um fio interligando as 3 ideias. Então, você usa vamos dizer assim, esse tipo de arquivo, coloca cada ideia e assim, esteticamente dessa forma, um título, a explicação da ideia, se possível em poucas palavras, não vai poder usar um outro slide, e uma imagem para poder ilustrar. Isso vai ficar ideal para você poder apresentar na outra semana. Então é isso, pessoal. Obrigado, tenha bons estudos.